A paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais esse dia, glória a Deus por mais esse encontro, podemos meditar na palavra do Senhor. O Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Vamos orar? Entregando este momento ao Senhor? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse dia de vida, pela tua presença, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa vir com todo o poder, Espírito Santo, sobre nós e que sejam, Senhor, quebrados grilhões, Senhor. Que sejam quebrados grilhões, Senhor, através da Tua palavra. Que o Senhor possa nos trazer a consciência, meu Deus, que o Senhor possa nos trazer o entendimento de tudo que o Senhor quer colocar nos nossos corações, Deus. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãs. Que bênção. Vocês já viram aí o título da palavra, e o Senhor ministrou no meu coração sobre a síndrome da Cinderela cristã também, né? Nós podemos assim dizer. E muitas vezes o Senhor já nos deu autoridade como filhos e filhas, e nós ainda estamos vivendo uma vida de escravidão. E não é isso que o Senhor tem para nós. Nós vamos falar hoje e o Senhor vai nos ministrar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu peguei a palavra aqui, né, para que nós possamos basear essa meditação de hoje, que está lá em Gálatas 4. Quem tiver a Bíblia, né, quem não puder agora, depois puder meditar também, é sempre bom. Vamos lá, Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra que nos fala aqui sobre a nossa adoção como filhos, como o nosso espírito fala aqui, que clama, que o Senhor enviou para aqueles que fez filho, aqueles que creem no nosso Deus e no Senhor Jesus que foi enviado também, para que nós possamos dizer Abba, Pai. Irmãos, eu estava meditando nas coisas do Senhor e o Senhor estava falando ao meu coração quando de repente o Senhor falou assim comigo sobre a síndrome de Cinderela. Eu falei, síndrome de Cinderela? Mas Senhor, o que é isso que Deus está falando comigo? E Deus começou a falar no meu coração e eu quero expor também essa mensagem aqui para vocês. O Senhor disse... Pega lá, vai ler direitinho, porque ela muitas vezes ali ela tinha o pai rico, né? Ela era uma jovem que foi muito bem cuidada, muito bem tratada, mas porque ela estava vivendo como se fosse uma escrava, uma serva. Por que estava acontecendo aquilo na vida dela? E muitas vezes nós mulheres, ou aqui também os homens, né, colocando assim, mas eu estou me dirigindo maiormente também aqui para as mulheres, mas a palavra do Senhor ela alcança a todos nós. Muitas vezes nós como filhos ainda vivemos como escravos. Por que isso acontece? Como aqui nesse conto de fadas, né, nessa Cinderela, nessa história, mas nós vamos tirar aqui muitas coisas também, muitas lições que Deus quer trazer para nós, porque muitas pessoas colocam isso daqui como verdade, mas distorcida. Eu fui pesquisar e existe até uma teoria sobre essa síndrome de Cinderela, mas virada, né, pela psicologia, totalmente distorcida também do que Deus está querendo trazer aqui para nós hoje.
uma síndrome bem distorcida que o mundo coloca, pelo contrário, né? Como no feminismo, que a mulher ela não precisa, que depois de toda a história da Cinderela, que ela não precisa dos homens, né? Como a história quer dizer, para poder ser feliz. Então, mais uma vez aqui, o que eles querem passar nessa história, querendo distorcer também aqui, que essa síndrome seria daquela mulher que seria dependente do homem, ou teria uma dependência de alguma outra coisa, né? E que ela não precisaria disso. Então, assim, o mundo entende isso como essa síndrome de Cinderela. Mas o Senhor me trouxe uma revelação muito profunda para nós como cristãos sobre essa história de contos, essa história infantil, né? Então nós vamos começar aqui falando, não sei, eu acho que a maioria já conhece a história da Cinderela, mas nós vamos pegar ponto a ponto aqui do que Deus quer falar conosco, baseado na palavra, baseado naquilo que Deus quer falar ao nosso coração através dessa história aqui também. A Cinderela era uma menina, como todo mundo já sabe aqui, muito bonita, uma menina muito generosa, bondosa, uma menina que tinha muitas virtudes. E diz a história aqui que o pai dela era um homem muito rico e que cuidava muito bem dela. E que por pensar em cuidar até melhor, ele resolveu se casar. Ele se casou com uma mulher também que era viúva, já era viúva e já tinham 2 filhas. Ele resolveu casar com ela e depois ele morreu. Depois que ele morreu, essa mulher ela revelou a verdadeira personalidade dela. Ela era uma mulher muito egoísta, invejosa. Ela era uma mulher hipócrita. Assim fala até no desenho. Eu tomei realmente, quando Deus começou a ministrar comigo nessa palavra, eu comecei a passar esse desenho para realmente poder ver o que mais o Senhor falaria conosco, o que mais o Senhor queria trazer a partir daquilo. E disse que ela tinha essa personalidade, que ela era totalmente hipócrita, invejosa, manipuladora, né? Nós podemos tirar várias coisas aqui. Tinham 2 filhas, a Crisela e a Anastácia, né? Essas 2 meninas também que refletiam ali, sendo mimadas, e a mãe colocava, colocava elas ali como se fossem realmente verdadeiras princesas e maltratava a Cinderela. Só que, irmãos, vamos pensar aqui, a primeira coisa, quem era o dono de tudo aquilo ali era o pai da Cinderela. Tudo aquilo pertencia a ela e não a essa mulher, não pertencia às filhas dela, mas elas como realmente entraram ali para a família, elas acabaram tomando posse de tudo aquilo que estava sobre a casa. Elas tomaram posse e acabaram por colocar aquela que era legítima dona também ali como uma escrava, como uma serva, e deixaram ela como se fosse, realmente começaram a tratar de uma forma que colocasse a humilhar sempre aquela mulher, né? Aquela menina, aquela jovem chamada Cinderela. E aquela jovem, embora o que ela recebeu do pai, que estava ali dentro dela, aquele carinho, ela ficou com aquilo guardado no coração. Só que o que acontece, o que me chamou a atenção mais aqui nessa palavra, o que o Senhor me colocou, foi o seguinte, que ela, sendo filha, aceitava ser serva. E muitas vezes acontece isso conosco. O Senhor Jesus morreu por nós, nos deu seu sangue, e nós ainda vivemos como servos, e ainda pensando que estamos fazendo alguma coisa boa, porque ela achava, pela essência que ela tinha, que ela deveria e ela se acomodou com aquela situação também. Ela se acomodou com aquela situação e ela achava, pela obediência que ela tinha, que ela deveria ser totalmente obediente e humilhada por aquela madrasta, por aquelas irmãs, né, entre aspas, né, vamos dizer assim, por aquelas mulheres que estavam ali naquela casa. E aquelas mulheres, elas sabiam do potencial daquela menina, sabiam daquilo que tinham, do que tinha na vida dela, sabiam que ela era realmente a verdadeira dona de tudo que tinha ali. Só o que faziam? Muitas vezes, e que nós vemos isso também pela palavra, muitas vezes o que querem fazer na nossa vida, na sua vida, na minha vida,
sabendo do potencial que você tem. Quando te olham, quando você chega no lugar, aquilo desperta uma inveja. E muitas vezes aquelas pessoas ou que está ao teu redor, muitas pessoas vão tentar te colocar como escravo, vão colocar você, vão tentar abafar a luz que existe em você. A luz que existe em você, aquilo que Cristo já colocou na sua vida. Aquilo que você já era filha, já é filha ali, já tinha direito àquela herança. Já tinha direito a desfrutar. Só que o que acontece? Muitas vezes, e que isso na maioria nós podemos ver, nós temos que lutar contra isso aqui. O Senhor me despertou para essa parte. Porque muitas vezes nós temos que nos levantar e combater aqueles ou aquilo que vem contra nós, nos colocando para nos humilhar, para nos colocarem como gatas borralheiras. Né? Aqui, o que colocaram, o que significa gata borralheira? Gata borralheira que significa aqui que ela era uma moça cheia de cinzas. Queriam jogar sobre ela uma imagem que não era dela. Queriam colocar nela, abafar a luz que estava nela. Queriam colocar de todas as formas para que ela não pudesse vir a vingar o plano que Deus tinha na vida dela. Nós vamos colocar aqui... eu estou fazendo essa alusão a esse desenho, mas eu quero que vocês se coloquem aqui na realidade que Deus está querendo falar conosco através da palavra, que muitas vezes o Senhor já colocou todo aquele brilho, você já tem a formosura do Senhor, você já tem tudo preparado no Senhor, você já tem herança, mas estão querendo tirar isso de você. E muitas vezes nós deixamos e vamos perdendo oportunidades, vamos perdendo as coisas porque vão entrando griselas, vão entrando Anastácias, vão entrando madrastas e nós vamos deixando. Nós vamos deixando porque tem uma bondade dentro de nós, mas nós vamos confundindo aquilo. Mas nós vamos confundindo aquilo em lutar pelo nosso lugar, a nossa posição. Ela era muito boazinha, ela não vai criar resistência. Então estava muito bom. Começaram a fazê-la de gato e sapato. Literalmente colocaram-na como serva, para poder colocar ali o tempo inteiro, sendo colocada, humilhada. Elas queriam humilhar. Muitas vezes nós vamos ver essas madraças, essas griselas, essas Anastácias, que fazem parte ali. Ela era também como filha, ela tinha que ter um outro tratamento, ela não era para ser tratada daquele jeito, humilhada, mas querem humilhar. Irmãos, eu quero falar essa palavra aqui porque Deus colocou no meu coração. Porque muitas vezes nós temos que quebrar os grilhões e amarras daquilo que nos querem fazer olhar como se não distorcer a nossa imagem. Não deixem distorcer a sua imagem. Você é filha. Você é filha. Você não é mais serva deste mundo. Não é para te colocar mais dessa forma, nessa humilhação. Muitas vezes nós podemos até pensar, não, mas Deus vai chegar. E realmente tem hora que o Senhor ele vai chegar, mas Deus também às vezes quer uma atitude nossa, de reconhecer quem nós somos, de você aceitar a tua coroa, a tua herança e ir atrás. Porque o inferno quer que você, como aqui nas leis, no direito, quer que você renuncie à sua herança. Quer que você perca o seu direito de filha. Querem que você perca o seu direito. E você confunde isso como sendo uma cristã, mas não é. É o diabo querendo que você se acomode no lixo que ele te pôs. No lixo que disseram que você é e você não é. Eu coloquei esse desenho aqui, quando eu fui ver ali, ela acordava com os ratos. O que é isso, irmãos? Ela acordava com os ratos. Ela estava ali no sótão da casa dela, ela colocava assim, excluída do lugar onde ela estava. A madrasta gastou toda a herança que o pai tinha e entrou numa vida degradante. Ela não tinha ali. E essa menina começou a servir
a fazer o café, a lavar roupa, ter todas as atividades. Às vezes o inimigo vai colocar tanta atividade em cima de você para você achar que está fazendo coisa boa e não tá. É isso que Deus quer colocar aqui, me trouxe nesse filme, para que nós possamos olhar essa síndrome de Cinderela, porque você vai achar que você está fazendo coisa certa, só que Deus não te pôs nesse lugar. Não quer dizer que tem que você sendo boazinha desse jeito o tempo inteiro e deixando as madraças, né, as Anastácias. Eu não sei o que pode ser isso representar na tua vida. E você está deixando. Deus está dizendo: para, que eu não te chamei para isso. Você é filha. Você tem uma posição. Você tem uma posição de você está com uma posição de serva no lugar errado. Você está servindo, achando que está servindo a Deus, e você está servindo a pessoas erradas, que estão te colocando fora do teu chamado, fora do teu propósito, fora da tua herança. Estão fazendo com que o devorador entre e você está deixando. É isso que Deus está falando. Ela acordava com os ratos. E estava feliz, ela cantava com eles, achando que aquilo era a vida dela, que aquilo era, aquela essência que ela tinha dentro dela, que aquilo era para ela. E ela se contentava em somente sonhar. Ela sabia no fundo que não estava, mas ela se contentava em ficar com aqueles ratos que a rodeavam, com o devorador. Muitas vezes o devorador está aí na tua vida, na tua casa, e você está contentando com aquilo porque está achando, então você está confundindo a humildade que Deus fala com ser humilhada. Não confunda humildade com humilhação. Muitas vezes sim, o Senhor vai nos permitir, mas tem hora que você tem que ter discernimento de saber aquilo que não vem de Deus. De saber a humilhação que você está sofrendo, que estão te colocando ali para que você se sinta diminuída, para que você se sinta desprezada, para que você não veja aquilo que realmente você é, que você se contente com vestes de escrava, quando as suas vestes são de princesa. Não se contente com essas vestes que querem te colocar. Senhor, eu peço hoje, Pai, abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver aquilo, Senhor, que tem nos colocado em situações de humilhação, que não foi o Senhor que mandou, mas nós ali entramos achando que é o Senhor que está à frente. Tá errado isso, você tem uma posição que Deus te colocou. Ela acordou ali, até eu cheguei a anotar aqui, ela acordou ali dizendo assim, o relógio tocou para ela despertar, porque ela tinha muitos serviços, muitas coisas para fazer. E você vai estar achando, eu sou serva aqui porque estou fazendo mais isso, mais aquilo, está sobrecarregado, mais isso, aquilo, tal. Marta, tá achando que você está fazendo muita coisa? E você está esquecendo de estar aos pés do Senhor para receber o verdadeiro discernimento. Está distorcendo as coisas. É isso que Deus está falando, essa síndrome aqui, que você está distorcendo as coisas. E você está sendo escrava do mundo. Achando que você está fazendo boa coisa. Porque você acha que o seu coração está certo, mas você não está indo fazer aquilo. Às vezes Deus está te falando ali que você tem que vestir você tem que vestir as roupas de guerreira. Você tem que se levantar e quebrar essas amarras que estão te fazendo de escravos no mundo. Ela acordou aqui e disse assim, até o relógio me manda. Ela não queria, até o relógio me manda, quer dizer... É esse ponto aqui que eu quero chegar. Ela tinha obediência, mas a obediência a coisas erradas, a pessoas erradas. A verdadeira autoridade que estava sobre ela, às vezes nós acabamos ali
a não dando valor nas verdadeiras autoridades que Deus colocou sobre nós. E achamos, porque estamos ali fazendo as coisas, aceitando tudo que falam, que nós estamos fazendo a coisa certa. Mas estamos fora da nossa posição. Ela diz, até o relógio me manda. Então ela tinha ali muitos afazeres. E olha, observem que tantos afazeres, que isso daqui é estratégia velha de Satanás, que a madrasta colocou ali na hora que ela disse que ia para o baile, na hora que ela se viu ali, que é algum sonho, ela ia sair daquele lugar, daquela prisão, mas ali ela sempre, para manter ela naquela prisão, o que a madrasta deu para ela fazer cada vez mais? Afazeres, mais trabalho, mais coisas, mais tal. Às vezes você está fazendo tanta coisa e você não está na intimidade. Você não está orando, você não está buscando, você não está vendo, você não está conseguindo ver aonde Deus te quer colocar. Quiseram ali humilhar tanto, você tem que ter cuidado para não renunciar à tua herança. Porque é isso que o diabo quer, que você renuncie àquilo que Deus deixou para você. Irmãos, é tão firme esse papel de filhos, tão firme esse papel de filhos, que o Senhor divide aqui a Bíblia em Primeiro Testamento, Segundo Testamento, aquilo que Deus deixou, você vai tomar posse. Ela não tomou posse, a Cinderela não tomou posse aqui daquilo que era dela. Ela ficou naquela mesmice, ela aceitou, mesmo assim sendo bondosa, ai que lindinha, bondosa, mas ela ficou ali como escrava. Tá errado isso, tá errado, é isso que Deus quer nos falar. Que às vezes você está pensando que você está no lugar de boazinha, tão tal, mas só que Deus vai vir os confrontos na tua frente e que você, como filha, vai ter que tomar posição, vai ter que tomar posse daquilo que é teu. Assim como Deus dá muitos exemplos na Bíblia, e também você não vai poder ligar para aquilo que estão falando, porque vão querer fazer sempre assim, como fizeram lá com José. Rasgar as vestes, é tanta inveja, é tanta coisa, porque não querem. Sabe que você já recebeu de Deus, mas querem te abafar, querem te humilhar. Pega a história de José, pega essa historinha que está aqui, que nós estamos falando, desse conto aqui de fadas. Mas que vocês vão ver que o Senhor traz uma mensagem aqui para nós também. Só como exemplo, mas a base mesmo é a Bíblia. Você remete aqui essa história, você coloca ali também uma história de José, o que queriam fazer com ele, o que queriam fazer com Jesus. Não queriam que ele fosse ouvido, não queriam que que ele fosse visto. Se estão querendo fazer isso com você, estão querendo te colocar no calabouço, estão querendo te deixar trancado. Isso não é amizade. Se estão querendo fazer isso com você, não aceite. Para tudo você serve, mas se você vai se destacar, peraí, aí você vê o levante contra a tua vida. Tá chegando perto do rei. Tá dando ali, tá chegando perto do propósito. Vou puxar o tapete. Vou armar. Vou armar. É assim que fazem, o inimigo continua com a mesma estratégia. E infelizmente nós andamos caindo. Mas glória a Deus, porque o Senhor vê todas as coisas e Ele justifica os seus filhos. E Ele pensa, quando o diabo está pensando também, que está trabalhando através da vida de um para te tirar do teu propósito, para que você não seja levantado. Santo é o Senhor. Mas o Senhor diz, Ele não sabe que Ele está trabalhando exatamente para que você coloque Ele no lugar aonde Ele tem que chegar. Não tem como, até aqui nesse desenho não teve jeito. Ela teve que chegar no lugar dela, porque a essência dela, de filha e de princesa, estava dentro dela. Aleluia, aleluia. Tentaram abafar de todo jeito, tentaram rasgar as vestes, fizeram isso com Jesus. Pensaram que tinham matado, mas só estavam trabalhando para que ele chegasse no lugar onde ele tinha que chegar, porque o Senhor é soberano.
O Senhor é soberano, os planos de Deus, eles serão cumpridos. Mas muitas vezes, o que acontece? Aqui nós temos aqui no final dessa história, né? Feliz, temos aqui, mas também nós temos muitos exemplos daquilo que Satanás se coloca e às vezes as pessoas não têm forças para se levantar, e é isso que ele quer, que não tenha força para se levantar, que seja tão humilhado que não tenha força, você não consegue, para que você acha que você não está lá, só que a pessoa que está falando isso para você, ela sabe que na verdade é ela, que talvez não tenha ali, porque ela não foi chamada para aquilo que você tem para sua vida, o que é para sua vida é somente para ti. Porque Deus nos deu uma essência, um DNA, uma identidade que é somente nossa. Aquele propósito que Deus tem para a minha vida é para a minha vida somente. É para a minha vida somente. Aquilo que Deus tem para você é teu. Mas muitas vezes o que é o invejoso, ele não se conforma com o lugar que Deus colocou, ele quer olhar o lugar do outro. Ele não entra, né? Como diz a palavra, ele não entra e nem deixa que os outros entrem. E nem deixa entrar. Então nós temos que vigiar. Deus está nos colocando aqui. Você tem que ver a sua identidade como filha. Não entre nessa síndrome de achar, ai, eu sou uma... Então assim, né? Aconteceu aqui como um vitimismo. Uma coitada. Você não é. Você é filha. Você é filha, pegue as suas vestes, tome lugar no reino, tome as suas posses, tome aquilo que Deus deixou para você, não é o que é dos outros, é o que é teu, pega, porque você tem que reinar, o Senhor está dizendo, eu quero ver filhas que eu coloquei, que reinem naquilo que eu dei para a vida delas, de cada uma delas. Sempre que vão ver um brilho que há em você, e isso lá desde isso daqui desde lá do começo de tudo, de toda a criação, já começou com Caim e Abel. Eles eram irmãos. O Senhor avisou, eu tenho um propósito para você, Caim. Outro para Abel, me agradei dele agora, mas assim, você pode mudar essa situação. Faz aquilo que você tem que fazer dentro do teu propósito. Você não precisa fazer isso contra ele, mas ele fez. E o sangue clamou. Porque Deus não deixa barato também para aqueles que fazem contra os filhos dele. Ele avisa, o Senhor coloca ali todos, chamou a todos, mas poucos são aqueles que vão ser escolhidos pelo Senhor. Porque muitos vão renunciar à herança, não querem. O Senhor fez um convite para todos. Aqui nesse baile, todas foram chamadas. Houve um convite para todas. Mas para aquela função ali, existia uma em específico. Aleluia, 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 aleluia. Aquele propósito só caberia ali, ó, servia só para ela, serve só para você, serve só para você. Deus está falando conosco aqui hoje. Eu tenho um chamado na tua vida que serve só para você, só para você, só para você. Aleluia, só para você. Guarde. Aí você vai me falar, mas Cibele, e por que agora eu quero falar, né? Porque muita gente vai pensar assim, então, gente, não é para aqui olhar o desenho, né? Aqui é um exemplo, eu estou querendo colocar isso diante da palavra, nessas situações, como todo mundo conhece, para que você tenha entendimento da palavra. Mas, antes que você me pergunte, então, e a fada madrinha? E a fada madrinha? Porque ela aparece lá, então ela que arruma para ela. Vejam só, que a fada madrinha chega para ela, e muitas vezes, muitos vão chegar para você,
sabendo dos teus sonhos, mas vão colocar dentro para você uma ilusão, tá? Uma ilusão, e aquilo vai parecer que é teu chamado, vai parecer que é para você, mas não é. Mas não é. Vai chegar uma hora que aquilo tinha hora para acabar. Aquilo que Deus tem para você é eterno. Aquilo que Deus tem para a sua vida é do começo ao fim. Não vai ter meio, então agora volta tudo. Não, não é. Não é, não é. O Senhor tem as vestes específicas para a tua vida. O Senhor já colocou isso dentro de você. E vai ter que aparecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós chamamos a existência todo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Chamamos a existência para durar. Ali era uma ilusão, é de um sonho, porque já estava dentro do coração dela aquela essência. E ela se contentou em viver um momento e depois tudo voltar ao normal. Ela se contentou no coração dela daqui, então tá bom. Não se contente. Ela se contentou com migalhas, ela se contentou com uma ilusão, mas Deus tinha a verdadeira vocação para ela, tinha verdadeiramente aquilo que o Senhor sonhou para ela. Ora, bassúria canta, labassou. Não teve jeito, aquele encontro aconteceu. Aquilo que o Senhor colocou. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que o Senhor profetizou para a tua vida vai acontecer. Aqui diz uma hora para outra, aquilo aconteceu. Ela guardou aquilo que tinha ali, porque no coração dela, ela foi tratada pelo pai, ela era como se fosse uma princesa e Deus deixou tudo para ela. E ela deixou que madrastas, que griselas, que Anastácias viessem, roubasse e colocasse ela numa situação que não era. Mas ela podia vestir aquelas vestes de trapos, mas não negava que ela era uma rainha, que ela, melhor dizendo, que ela era uma princesa, que ela era uma princesa do Senhor. Eu declaro aqui agora o que estão querendo colocar sobre você. Trapos, vestes sujas, né? Colocar cinzas sobre você, mas não apaga o brilho que você tem. Não apaga o brilho que nós temos. Deus nos levanta neste tempo, aleluia, para viver aquilo que Ele sonhou para nós. Para viver aquilo que Ele sonhou para nós. Não vão impedir de você chegar no baile. Não vão impedir de você entrar nas bodas do Senhor. De você entrar na festa. Eu acho aqui, que ela o que falava aqui, olha, ela tinha ali aquelas pessoas que queriam bloqueá-las, né? Eles não tinham o chamado, eles não tinham a beleza que ela tinha para aquilo. Eles fecharam as portas para ela, para que eles pudessem entrar no lugar. Forçaram um sapato que não era para eles. Forçaram um sapato. Mas não tem como, se você continua firme no Senhor, se o seu coração ali está firme em Deus, se você enxergar aquilo que estão fazendo contra a tua vida e você olhar a sua posição, porque ela não se levantou ali também depois contra elas, mas ela foi em direção àquilo que Deus tinha, o chamado, aquilo que estava no coração, que pulsava, mas o Senhor trouxe à tona. Porque o Senhor vai trazer aquilo que realmente tem na sua vida. José foi ali humilhado, vendido escravo, porque os irmãos, quando olharam, falaram, não, essas vestes que ele tem, mas não é só as vestes não. Ele é sonhador, quer te desqualificar, olha aquela ali, ela não, que ela tá falando, não, vão inventar coisas contra você, vão usar aquilo que o Senhor colocou como essência na tua vida, como contrário, assim como fizeram com Jesus. Muitos vão escutar naquilo que Deus permitir, mas vai chegar uma hora que do dia para a noite não vão ter como impedir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vai acontecer. Do dia para a noite, eu declaro aqui, vai acontecer. Aquilo que quiseram colocar para você, que você não tinha, que quiseram te barrar, que quiseram te fechar, que quiseram trancar as portas. Mas Deus diz, eu abro as portas agora. Eu abro as portas e te chamo.
e te chamo, e você vai viver aquilo que eu coloquei para a tua vida. Como princesa do Senhor, não mais como escrava deste mundo, não mais sob humilhação. Eu declaro agora que toda humilhação da sua vida se cesse, em nome de Jesus. Todo espírito de humilhação, tudo aquilo que foi lançado para poder te encarcerar, para poder te colocar sofrendo, mas o Senhor diz, você aguentou, filha minha, firme e fiel, aleluia, e eu te coloco agora nos lugares excelentes, eu te coloco agora nos lugares excelentes, te preparei a mesa, nada vai impedir de você encontrar com um noivo, não vão impedir de você encontrar com um noivo e de você viver aquilo que eu tenho para você. Eu achei tão bonito que olhava ali, era para viver aquela ilusão. Foi feito ali de uma abóbora, né? Todos os símbolos ali que a gente vê de muitas coisas de magia, né? E foi colocado ali para ela, então aquilo, rato virou cavalo, né? Tudo aquilo que não tinha, pareceu que era o plano do Senhor, mas não era. Mas ali uma hora não teve jeito, aquilo que era só para ela, o Senhor chamou para viver. O rei falou, vamos procurar, vai acontecer, eu vou chamar. Chegou a tua hora, chegou a tua vez, chega de humilhação, Deus diz. Chega de humilhação, vou te colocar para assentar como princesa. E ali quando termina aquele filme, aquilo que queriam esconder, né? Eu achei muito interessante que de repente ela entrou numa carruagem verdadeira do príncipe, aquilo que o Senhor tinha preparado para ela. Aquela chave, ela vai cantando uma música. Nós vamos fazer aqui uma alusão. Gente, aqui é só uma exemplificação. Não é de adoração, não é parte de filme, nada. É para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E para que você entenda o que Deus está falando para a tua vida. É somente isso. É somente isso. Mas quando eu fui ali abrindo, foram coisas que Deus me trouxe para exemplificar a palavra e daquilo que Deus quer trazer. Quando ela foi ali, uma parte da música fala assim: a chave do céu eu encontrei. Oh, Matsuri Akamasu. O príncipe, o nosso Jesus, ele nos dá essa chave, oh meu Deus, de entrar nos lugares celestiais, de entrar nos lugares que o Senhor tem preparado para nós. Deus diz, eu cheguei, eu estou te entregando essa chave de você entrar no lugar que eu preparei para você, no lugar que eu preparei para você como princesa. Eu te trago a carruagem verdadeira, porque ali era o lugar dela, de princesa. Por isso que ela sonhava, era humilhada. Ah, sonhador mor, né? Não foi assim que falou com José? Ah, sonhador mor. Mas não era, aquilo era o que Deus tinha colocado da essência que já estava ali. Você é uma princesa do Senhor. Tentaram te impedir, tentaram te frustrar, tentaram trancar as portas para você. Mas Deus diz, eu te ponho no lugar onde eu sonhei para você. Um lugar como princesa. Você é minha princesa. Você vai reinar neste tempo, teu coração, tu guardaste o teu coração, apesar de tudo aquilo que estava em volta, de toda a humilhação que sofreu, mas o teu coração foi guardado em mim, o teu coração foi guardado em mim, então agora eu te coloco no lugar de honra, eu te coloco no lugar onde eu preparei para você, lugar de honra, lugar excelente, lugar excelente, é este o lugar onde eu te preparei, eu te chamei para reinar, eu não te chamei para você ser escrava. Às vezes você pode até confundir, oh meu Deus, humildade com muita humilhação, mas o Senhor diz, tudo aquilo que fez parte do plano que eu tinha, do plano que eu tenho para a sua vida, mas eu te coloco em lugar excelente,
princesa do Senhor. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha tocado o teu coração, o meu coração, que o Senhor abra as portas e nos coloque verdadeiramente no lugar que Ele tem. Só para nós, tem o nosso número. Você encontra o teu número do teu chamado. E eu, em nome de Jesus, encontro o meu. Um beijo no coração, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra, esse vídeo, se você foi tocado, e que o Senhor vos abençoe poderosamente. Amém?